Muito bom, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Para quem está vendo aqui ao vivo, boa tarde. Mas quem está vendo gravado, espero que você tenha conseguido separar aí um minutinho, um momento, uma horinha aí do seu dia para estar em contato com mais um dos temas aqui do Pathwork, de uma palestra do Pathwork. Para quem ainda não teve contato comigo, eu sou Heitor Fagundes, eu sou mentor, sou psicoterapeuta e facilitador dessa metodologia chamada Pathwork. Hoje, a palestra que foi sorteada, né, para a gente falar na segunda-feira, retrasada, na verdade, porque semana passada não teve, foi essa, a palestra 211, que é Criando a Própria Realidade, 3 etapas. E aí já começa aqui com algo que é muito do Petro, várias palestras têm, assim, passos para uma meditação, passos para o trabalho de um relacionamento, ou seja, para o conhecimento emocional. E nesta palestra ele esclarece de uma forma também muito didática, muito pontual, a questão da criação da própria realidade. Deixa eu só colocar os participantes no mudo, mas se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, é só abrir, porque às vezes só tem um ruído aí de fundo que às vezes atrapalha. Bom, e como sempre, eu gosto de começar falando um pouquinho do que é o Petro, né? Então, às vezes, quem está aqui eu sei que já conhece, mas quem está vendo essa live gravada pode não conhecer. E aí, o que é o Petro? O Petro é um caminho de autoconhecimento. Então, o foco é a gente se conhecer mais. Mas ele tem uma característica, ele é de origem espiritual, porque os textos, as palestras foram canalizadas, ou seja, tem uma entidade espiritual que a gente denomina de guia, que transmitiu essas palestras a partir de uma médium chamada Eva Pierracos, na década de 70 e 80. E vocês vão ver que os textos não são nada religiosos, pelo contrário, são textos que falam da nossa realidade emocional, levando a gente a uma profundidade maior em nós mesmos. Então, o Pessoa tem muito essa característica de conseguir trazer profundidade, mas de uma forma leve, de uma forma muito precisa. Em cada palavra, em cada texto, a gente percebe isso. E o Petwork é organizado pela Petwork Foundation nos Estados Unidos, que tem os direitos autorais de todas as palestras e que autoriza o Petwork Brasil a utilizar esse material dentro de certas normas pré-estabelecidas. Então, toda a formação para você ser um facilitador Petwork demora no mínimo uns 6 anos, depois para ser um helper 9 anos. Então, tem toda uma formação para que qualquer pessoa, como facilitador autorizado, como helper, que for transmitir essas palestras, essa pessoa, né, eu no caso aqui que vou fazer isso, eu já vivenciei isso em muitos níveis. Então, você vivencia isso e aprofunda isso para se formar um facilitador ou um helper de Petwork. E uma das coisas que eu gosto de ressaltar é que todo esse caminho de autoconhecimento ele é feito com 5 ferramentas. A prece, a meditação, o que faz com que já traga um componente de incluir a espiritualidade de cada um, então não tem nenhuma prece específica, você não precisa ser de nenhuma religião, ou não tem nenhuma que você não possa ser, mas o ato de orar é uma coisa que faz parte do caminho do Petwork, até como preparação para a meditação. Depois a leitura das palestras, o grupo de estudos e um exercício que a gente chama de revisão diária. Então, esse é um breve resumo do Petwork. Depois, se quiser saber mais, é só entrar em contato. E para a gente começar nessa mesma linha, eu gosto sempre de começar com uma prece e uma meditação. Portanto, eu vou convidar quem está aqui ao vivo para se colocar num lugar tranquilo e confortável, onde vocês não vão ser incomodados nos próximos minutos. Quem está vendo gravado, sugiro também que encontre um lugar tranquilo. Às vezes a pessoa vê no carro, vê fazendo outra coisa. Tem um certo benefício, mas se você conseguir escutar essa aula assistindo, né, assim, em um lugar tranquilo, você vai ter mais benefício. Deixa eu só ver que parece que tem uma participante de última hora, então quem está aqui pode segurar um pouquinho a meditação, deixa eu só incluí-la.
porque daí a gente faz a meditação nós três. Nós quatro, na verdade. Já estamos em três, vamos fazer em quatro e começamos aí com mais uma pessoa. Heitor, a minha internet está um pouco ruim, então eu vou deixar meu vídeo desligado. Eu estou aqui, tá? Tá ótimo, Luciene. Obrigado. Olá, quem está chegando aqui agora é a Fátima. Deixa eu só... Fátima, você nos escuta? Sim. Ótimo. Então, a gente está justamente começando a meditação. Então, agora podemos começar. Então, agora sim, sem mais interrupções, convido você a fechar seus olhos. Perceber que você decidiu tomar esse momento para si, cuidar de si, dedicar algum tempo para o seu autoconhecimento, através da conexão com essa metodologia que é o Patrick. Uma metodologia fundamentada em palestras, textos, e também numa espiritualidade que ajudou a criar, que criou essas palestras e que com certeza acompanha o desenvolvimento e o crescimento desse trabalho a partir do mundo espiritual. Então vai imaginando todos os seres envolvidos na manifestação destas palestras, para que agora tenhamos aqui de forma tão fácil, tão simples, esse conteúdo disponível. E vamos nos conectando com a energia do guia do Patrick. Imaginando um canal de luz dourada que nos conecta a essa forma de se autoconhecer. Onde quer que você esteja, qualquer que seja o momento que você esteja, perceba que de alguma forma você foi atraído ou atraída para este conhecimento neste momento. E vamos trazendo a energia de Jesus Cristo, pedindo que a energia do Cristo abençoe esse momento de estudo. Uma breve oração ao Cristo que você pode fazer da forma que você achar mais conveniente. E agora vá se abrindo para essa frase do guia que abre esta palestra. E que você pode também simbolizar com a sua abertura para receber essas boas-vindas, essas bênçãos do guia
e a sua abertura interna para o conteúdo desta palestra. O guia diz assim, para abrir esta palestra: meus queridíssimos amigos, saúdo vocês, abençoo vocês e lhes dou boas-vindas esta noite. Inspire, expire, percebendo como seu corpo se sente ao receber essas boas-vindas e essas bênçãos. E essa conexão com a egrégora do Petra. E vá se preparando gentilmente para abrir os olhos, para a gente iniciar a leitura e o estudo desta palestra. Todo mundo bem? Dá um sinalzinho aí se ok. Quem está de câmera fechada, só abre um pouquinho para saber se está todo mundo bem. Alexandre, eu já vi. Sim. Ok, Luciene bem. Fátima, tudo bem? Oi, Heitor, tudo bem? Ótimo. A qualquer momento eu posso sair, tá bom? É por isso que eu não estou. Tudo bem, tudo bem. Não se preocupa não que vai ficar gravado. Então, quem poderia começar lendo este trechinho aqui, do começo da palestra? Eu posso. Vai lá, Luciene. A mente em uma caixa. A mente humana está apertada numa caixa estreita, uma caixa de percepção errada e limitada. É somente à medida que vocês passam a se conhecer que, aos poucos, adquirem a perspectiva e a percepção adequadas da vida e sua relação com a autocriação interior. A mente condiciona suas próprias crenças, percepções e as perpetua, enquanto esses processos de autoconhecimento não são desafiados ou questionados. Autocondicionamento. A ilusão de que a vida exterior impõe experiências a vocês é tão difundida que é muito difícil interromper essa lavagem cerebral. Muito bom. O que te chama, quando você lê esse trecho, Luciene, o que te chama a atenção? O que te pega, assim, em termos de atenção? O que mais me pega é saber que a mente aprisiona muito. Eu mesmo me vejo, às vezes, em situações que eu não consigo, parece que eu não vejo saída. Parece que eu fico ali tentando resolver com a minha mente e vai virando uma coisa tão complicada, tão difícil, tão pesada. Então, esses condicionamentos mentais, eu vejo que eles são muito fortes e é o tempo todo, assim. É interessante porque você usou o termo, a mente aprisiona. Mas o guia, ele traz uma percepção de que, na verdade, a mente está aprisionada. Percebe? Porque a mente, ela tem recursos maravilhosos. A nossa mente é capaz de coisas excepcionais. Tanto que a gente está vivo até hoje usando a mente. Mas ela também acontece que ela está aprisionada. Ela está aprisionada pelo quê? Pela lavagem cerebral que a gente recebeu, que pega parte desses recursos, né, ou seja, do que a mente pode fazer e encaixota. É como se a gente tivesse um caixote mesmo, como está na foto aí, né? Onde a nossa mente, que tem potenciais maravilhosos, estivesse limitada. E a gente vive com essa mente encaixotada. Então parece que ela é muito estreita. Nossa, ela só me dá solução A ou B. Ela não acha 20 soluções para uma coisa. Ela acha só duas opções, uma boa e uma ruim. Então, esse tipo de percepção da nossa mente é que mostra que a nossa mente está
encaixotada e limitada. E como a gente costuma usar essa mente encaixotada e limitada, a gente acha que a nossa mente é isso, é uma coisa aprisionada ou aprisionante. Mas, na verdade, o que a gente vai trabalhar aqui é justamente a possibilidade de expandir a nossa mente e começar a ver além dessa prisão. Faz sentido, Luciene? Sim, faz total sentido. Muito bom. Você vê como, às vezes, um terminho que a gente muda já altera a nossa percepção, né? E aí, eu queria destacar algumas coisas a mais. Por exemplo, ele joga de leve essa questão da autocriação interior, que é o tema da palestra. Então, ele fala que o autoconhecimento vai nos trazendo a possibilidade de falar, opa, peraí, não é só isso aqui. A mente vai dizer, por exemplo, não, isso aqui aconteceu porque fulano fez isso, porque aconteceu algo de fora. E com o autoconhecimento a gente vai começar a falar, não, quem cria é algo dentro de mim. É criado internamente. Então, peraí, deixa eu começar a olhar para essa perspectiva. E até para fazer isso a gente usa a nossa mente. Então, a nossa mente também vai atuar nesse processo de autoconhecimento. O problema é que muitas vezes ela está nessas próprias crenças, nesse autocondicionamento, até que a gente comece a desafiar eles. Né? Ou seja, é como se a mente ficasse lá com as próprias crenças até a gente falar, pô, mas peraí, essa crença é verdade? Essa crença não é verdade? E a gente usa até a própria mente para isso. Mas é um processo onde você vai gradativamente tomando posse ou talvez reconquistando a sua mente para coisas mais produtivas e libertando ela dessa caixa, desse aprisionamento. Tudo bem? Aí, quem pode ler esse trecho? Vai lá, Alexandre. Posso ler. Eu estou pelo celular, então vou devagarzinho aqui, porque as palavras estão bem pequenas. Eu imagino. Se afastando da realidade. Nessa palestra, gostaria de discutir 3 etapas do crescimento e desenvolvimento humano. A etapa mais afastada da realidade seria quando todos os acontecimentos parecem estar totalmente dissociados de vocês. O mundo parece um lugar fixo, no qual as experiências pessoais sobrevêm a vocês em resultado unicamente de fortuna, acaso, sorte ou azar. Vocês ainda não conseguem ver que são criadores da própria realidade quando se trata de acontecimentos exteriores que parecem nada ter a ver com vocês. Esse é um estado muito doloroso, porque o que acontece a vocês parece ser imerecido, e a vida se torna muito assustadora em sua aparente imprevisibilidade. Parece que vocês são vítimas de umas circunstâncias fora da sua esfera de influência, o que provoca um grande medo e desconfiança da vida. Muito bem. O que desse trecho que você leu te fisgou, assim, ou te chamou a atenção, te trouxe um contato maior? Chama muita atenção dessa impressão que a gente tem que o famoso me aconteceu, e eu não tive nada a ver com isso. Exato. E aqui ele chama atenção que algo na gente provoca esses acontecimentos e que a gente, querendo ou não, gostando ou não, criamos eles, né? Sim. E essa consciência, eu acho que uma coisa que é interessante, antes desse trecho onde ele começa a trazer isso mais forte, é que isso é uma etapa. Acreditar que é fora é uma etapa do desenvolvimento humano. Para a gente também não sair se chicoteando, no sentido assim, eu sou todo errado porque eu acredito nisso. Não, todo mundo passa por uma etapa de desenvolvimento e tem áreas, por exemplo, que a gente já sabe que a gente cria e tem áreas que a gente esquece que a gente cria. Então, às vezes tem assim, as áreas que está tudo bem eu que criei, a área que está ruim é culpa dos outros. Então, às vezes a gente também se perde um pouco, ainda que saiba disso, a gente está num processo de desenvolvimento onde a gente vai dar passos, vai ter etapas e em cada área da nossa vida a gente vai construindo esse conhecimento a partir da experiência.
né? Mas é importante lembrar disso. Então, nessa primeira etapa, a gente acha mesmo, aqui nessa figurinha aqui, tá? Eu aqui e os outros lá, e eu estou separado dos outros. E se os outros vêm até mim, é culpa dos outros, né? Se acontece algo, foi sorte, foi azar, aconteceu. E ele começa a lembrar de que, peraí, a gente é criador dessa realidade. E é interessante porque ele começa a trazer também um sentimento que talvez vocês já tenham vivenciado, que é assim, isso que aconteceu comigo eu não merecia. Essa sensação de que é imerecido. Então, se realmente fosse criado por fora, talvez fosse imerecido mesmo. E isso é uma sensação difícil de mudar. Porque se você acredita que tudo vem de fora, é sorte ou azar, vai dar essa sensação. Essa pessoa tão maravilhosa que não merecia isso. Ou eu não fiz nada, nem que eu não seja maravilhoso, eu não fiz nada para provocar isso. E também isso faz o quê? Um sentimento de medo da vida. Porque, de repente, pode acontecer uma coisa, surge uma pandemia, surge uma... Né? E eu não tenho nada a ver com isso. E aí esse é um bom debate, que talvez num grupo de estudos, o que a gente faria? Mas espera aí, a pandemia foi autocriada ou não foi autocriada? E o que a gente vai começar a avaliar? A pandemia pode estar aí, mas a sua relação com a pandemia é autocriada. E aí a gente começa a aprofundar nesse debate da autocriação, que aí seria tema aqui para a gente passar umas 2 semanas discutindo. Mas aqui a ideia é mais trazer os conceitos, no sentido de que a nossa realidade é criada por nós. E aí a gente vai ver um pouco mais a respeito disso. Quem pode seguir? Posso ler aqui. Vai lá, Fátima. Enxergando a autocriação. Na segunda etapa, vocês conseguem, com relativa facilidade, enxergar o acontecimento exterior como resultado de suas atitudes. Isso não significa que vocês consigam interromper imediatamente essas criações específicas, pois precisam acumular muito autoconhecimento, além de expor e liberar muita energia reprimida e sentimentos estagnados para poderem começar a recriar a sua vida. Contudo, a experiência agora é quase sempre vista como evidente resultado de suas atitudes, intenções, crenças e sentimentos. Nessa etapa, é impossível vocês se sentirem muito impotentes, ansiosos e temerosos. O mundo já não parece ser um lugar tão caótico. Obrigado, Fátima. O que te chama atenção aqui nesse trecho? Acho que é o fato de você ver que você é o responsável não é suficiente para que eu interrompa. Eu preciso acumular alguma coisa, preciso fazer alguma coisa que parece que é uma descarga, né? Uma descarga. Eu preciso descarregar, talvez. Eu estou pensando assim em termos energéticos do trauma, né? Você precisa descarregar coisas para que você possa então aprender o que você quer. Começar a mudar a realidade. Uhum. Porque, às vezes, tá. o energético que você está dizendo, às vezes é o emocional, né? Cargas emocionais que a gente carrega e que a gente meio já carrega há um tempo, então a gente meio se acostumou, mas essas cargas emocionais vão criando uma realidade interna nossa e que reflete no externo muito desagradável e que muitas vezes a gente nem se dá conta dessa realidade. Mas quando a gente se dá conta, não é automático assim de pronto, descobri que eu estou guardando ressentimento de fulano, de fulana, aí, puf, já acabou tudo. Então, aquele núcleo de ressentimento, de raiva, de ódio, etc., precisa de um tempo para ser estudado, redigerido, como chama? Sair da repressão, da estagnação, para daí começar a criar diferente na vida.
Então, o que ele está chamando a atenção é que quando a gente começa a fazer esse estudo, devagarzinho a gente tem um bom exemplo, depois outro bom exemplo, a gente começa de fato a entender e fala assim, peraí, não adianta eu ficar gastando tempo achando que é fora. Eu vou me estudar dentro. E com esse estudo a gente começa a achar, fala assim, aqui eu estou travado num ódio, aqui eu estou travado num sentimento de ressentimento, aqui eu estou travado numa experiência que me congelou lá atrás, com alguma sensação que eu nem consigo definir muito bem. E aí eu começo a estudar isso e achar os pontos aonde eu preciso trabalhar, onde eu preciso dissolver, né, trazer movimento de volta, trazer verdade, trazer conceitos mais reais. E aí, o que ele chama atenção que é interessante é que a gente começa de fato a ver a vida como resultado das minhas atitudes, intenções, crenças e sentimentos, mas a gente também para de se sentir tão impotente. Também não é que zera a ansiedade de uma vez, né? E às vezes tem gente que entra na obstinação e fala assim, já vi aqui meu ódio, então amanhã sarou isso aqui, então a pessoa fica ansiosa pela dissolução daquele núcleo. Isso pode acontecer também. Mas a gente pelo menos toma posse. A sensação de impotência diminui, porque você fala, eu tenho ação, eu posso agir. E isso tende a dar uma melhorada na visão de mundo, porque fala, o que quer que esteja vindo de fora tem uma relação, né, foi criado por mim mesmo. Faz sentido? Muito bem. Então agora eu vou ler. Então, assumindo a autocriação, que é a terceira etapa. Na terceira etapa dessa progressão, as atitudes e ações de vocês, as intenções e sentimentos já estão suficientemente purificados, realistas e produtivos para que vocês possam criar principalmente a experiência de vida positiva. Os acontecimentos exteriores se encaixam cada vez mais. A etapa 3 significa que vocês sabem que o seu estado de espírito não é causado por um fator externo, mas ocorre em vocês sem a provocação ou razão interiores. É como se uma nuvem passasse na frente do sol e vocês ainda não sabem por quê, mas sabem que está em vocês. O que causa as nuvens interiores pode variar naturalmente. Pode ser que vocês reprimam um determinado sentimento ou percepção nas pessoas que os rodeiam, porque não querem lidar com a frustração ou com a dor envolvidas. Ou simplesmente vivenciem o movimento interior do seu caminho, que revela inexoravelmente material mais profundo para vocês examinar. Então, aqui ele vai aprofundando esse terceiro estágio de uma forma que eu achei bem interessante. Então, nessa terceira etapa, a gente já viveu a segunda etapa várias vezes. Assim, eu entendi que demora, entendi que toma um tempo, entendi que eu preciso olhar para dentro, olhar para mim. E de tanto fazer isso, você já vai percebendo que é dentro mesmo. Porque pode parecer estranho, mas principalmente para quem já está no autoconhecimento, mas por mais que a gente entenda com a mente, nem sempre o nosso emocional topa esse negócio de que é autocriado. Fala assim, não, lá no fundo, você pode ter lido aí a palestra que diz que é autocriado, mas eu não acredito nisso, não. Então, é necessário fazer vários movimentos, assim, aqui eu consegui, olha, eu mudei interno, o externo mudou. Eu mudei interno, a minha percepção do externo mudou. E com essa experiência passo a passo do estágio 2, é que a gente vai cada vez mais se consolidando no estágio 3. E aí, os acontecimentos da vida, por exemplo, uma pandemia, o que da pandemia chega até você, a pandemia está aí para todo mundo, mas o que chega até você vai chegar pela sua realidade interna. E que você consegue ali, às vezes, vivenciar coisas na pandemia que são suas. E uma outra pessoa que mora com você, talvez viva a pandemia com outras experiências, porque vai refletir o estado interno dela. E aí você começa a ver que realmente você não precisa mudar o externo. É olhando o interno que você interage com o mundo. E aí, o seu estado de espírito começa a se manter, às vezes, mais estável, você toma mais posse do que você está sentindo, mas, às vezes, passa uma nuvem aí na frente desse sol. Às vezes você dá uma recaída lá para um outro estágio,
e você ainda fala assim, não, alguma coisa minha ainda está fechando o meu caminho. E você monitora ainda mais, você vai mais fundo no seu próprio trabalho. E isso que é muito interessante, porque daí nessa frase final, foi o que mais me pegou, ele fala o seguinte: então pode ser que essa nuvem interior seja um sentimento reprimido, aquele sentimento que você não assume, às vezes um orgulho, um medo, uma obstinação, ou né? Você fala assim, nossa, eu nem sabia que eu tinha isso ainda guardado dentro de mim, mas tem. E aí você acolhe. Mas tem uma segunda opção, que é o seguinte: a nuvem pode surgir simplesmente porque a gente está vivenciando o movimento interior do nosso caminho de autodesenvolvimento, que vai sempre mostrar um material a mais. Então, às vezes, a gente tem expectativa no caminho de autoconhecimento, né, que uma hora acaba, pronto, resolveu, pronto, não vem mais nada. E ele está trazendo que, inexoravelmente, material mais profundo vai chegar através do próprio caminho. Então, essas nuvens que a gente, de repente, hoje está lidando com uma, a gente vai conseguir lidar, vai trabalhar ela, e depois vai vir outra, e a gente vai lidar com essa outra, etc. Então, esse é um alerta muito importante do guia para a gente saber que, inexoravelmente, ao longo do próprio caminho, material mais profundo vai vir para exame. Alguém tem algum comentário, algo que mexeu? Porque como eu que li, queria saber se alguém aqui... Algo que vocês queiram comentar? Heitor, o que me chega, né, que está entre a segunda e a terceira, muito a questão acho que da nutrição da paciência, né? Porque, de fato, muitas vezes a gente descobre alguma coisa e quer que o externo imediatamente se transforme a partir daquela descoberta e que o emocional responda imediatamente aquele insight que você teve, e que não é bem assim, né? Eu diria o seguinte: a experiência de cada um é única. Para um, vai vir, por exemplo, a paciência, de eu fazer um movimento de espera. Mas para outra pessoa, pode ser assim: olha, enquanto isso não está acontecendo, tem uma outra coisa que precisa de ação. Então, pode ser uma espera de um tema e pode ser não, que pode ser um alerta também, que tem uma atitude sua que já é possível naquele momento para colocar movimento. Então, não tem uma resposta única. Vai depender de como você interage, o que o guia vai trazer. Analise o que está aí, o que está presente, o que você está sentindo. Se esta relação te traz uma exigência, vou dar um exemplo. Ser paciente é ótimo, né? O guia vai falar que em alguns momentos uma criação positiva exige movimentos de ação e de espera. Agora, se você vai para um lugar, então eu estou esperando dentro desse fluxo, beleza. Mas você também pode ir para a paciência assim: eu devia ser mais paciente, eu sou muito afobado, eu tenho que exercitar a minha paciência, por isso que isso está acontecendo comigo. Esse é um lugar de exigência, que usa a paciência, na verdade, mas inclui uma exigência. Então, tudo depende de como você se relaciona com aquela experiência. E se você vai para um lugar de mais centro, de um movimento harmônico, ou se você vai para um lugar de mais tensão, de exigência, e isso você pode também olhar. Então, não existe uma resposta pronta, mas é sempre, o convite é: olhe para dentro, veja como está o seu cenário interior, qual que é a nuvem, e assim por diante. Perfeito, perfeito. Okay? Acho que a minha fala foi muito baseada em mim mesmo, sabe? Mas é muito bacana o que você trouxe. Ok. Porque tem que olhar, e mesmo que seja em você, você também pode olhar se é um lugar de paciência positivo, de espera e saudável, ou um lugar de exigência sobre si mesmo. Você também pode olhar em que movimento você está. Bom, e aí, para a gente dar uma base de algo que é muito importante para o Pastor, porque tem a ver com essa construção, é a consciência dos nossos eus principais, que o Pastor tem outros eus, tem a criança interna, etc., mas esses três são fundamentais, que é o eu maior, que é a nossa qualidade divina, onde está o nosso amor, alegria, sabedoria, nossas melhores emoções.
esse que sabe criar de uma forma muito positiva na nossa vida. Tem o nosso eu menor, que ele encobre uma parte do eu maior, porque, tá vendo? A gente já cria eu maior aqui, a gente já cria com eu maior. Por exemplo, eu sempre acredito que quem vem numa aula de Petro vem chamado pelo eu maior. É uma criação positiva assistir uma aula de Petro. Mas pode ter ali também um componente de eu menor. E para esconder o eu menor, a gente cria uma máscara. No eu menor está o nosso medo, orgulho, teimosia, etc. E essa máscara é o que o Petro vai chamar de eu idealizado. É onde a gente se idealiza a nós mesmos, sendo redundante, que não, eu não tenho medo, ou eu não tenho orgulho, eu sou uma pessoa super humilde. Não, eu não sou teimoso, não, eu sou flexível. Ou seja, onde é que a gente cria aí imagens sobre nós mesmos para esconder o nosso eu menor? E também tem comportamentos específicos da máscara, que é a agressividade. Então, quando vai mostrar um eu menor meu, vai mostrar que eu tenho orgulho, eu agrido, ou eu me submeto, ou eu me retiro. Esses comportamentos são comportamentos que levam a gente a tentar esconder. E no Petro, o que a gente vai fazer? A gente vai conscientemente buscar dissolver essa máscara, encarar o nosso eu menor, para que, pedaço a pedaço, esse eu maior cresça e se manifeste mais no mundo. Cada pedacinho de eu menor que a gente olha e transforma, ele se transforma em eu maior, porque o eu menor é uma distorção de uma qualidade. Então, esse é o trabalho que a gente faz no Petro, ou seja, de dissolução das máscaras. E onde a gente vai ver a nossa máscara atuando? Na vida, onde a gente tenta se retirar, tenta ir para a razão, ou a gente se submete porque não quer. A gente faz mal para nós porque não quer desagradar o outro, ou a gente agride alguém que não precisava ser agredido. Então, quando a gente percebe o comportamento da máscara, a gente traz isso para o grupo, estuda, etc. E depois começa a ver qual é o eu menor que está ali embaixo, que estava querendo esconder. E aí você vai trabalhando aquilo, vai transformando aquilo em eu maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque na palestra ele continua e esses conceitos vão ser importantes. Quem pode ler esse trecho? Posso ler? Vai lá, Alexandre. Vamos lá. Eita, peraí, deixa eu... Buscando a unificação. A sua consciência não é apenas um estado unificado. Vocês são formados por muitos aspectos de consciência que muitas vezes estão em total desacordo entre si. Quando o eu real assume a tarefa de encarar ele... Encarnar. Desculpa. Quando o eu real assume a tarefa de encarnar, ele decide trazer determinados aspectos junto com ele. Ao longo do caminho, vocês recebem ajuda para cumprir essa tarefa de modo a unificar os aspectos desligados da sua consciência, de modo a refinar, reeducar, purificar esses aspectos divergentes. Quando a mente se envolve na realidade parcial de sua consciência tridimensional, ela pode facilmente esquecer a tarefa, e isso exige um esforço para redespertar a consciência. Eu poderia acrescentar que o homem recebe muita orientação e ajuda espirituais, basta que ele queira receber. Quando você lê isso, o que te chama? O que te mobiliza de alguma forma? Eu vou resumir numa palavra, que é acolhimento. Acolhimento das partes, né? Uma receptividade delas, acolhimento, e a consciência de que tem ferramentas e ajuda para a gente fazer essa alquimia entre elas, digamos assim, essa junção, unificação, enfim. É o que me vem. O que você chama de acolhimento? Dá um exemplo de acolhimento. Você falou assim, né? Isso tudo quer dizer acolhimento. O que é esse acolhimento? Por exemplo, agora há pouco, quando você falou, né, que a máscara, a gente
cria uma máscara para muitas vezes se defender de algum aspecto do eu inferior. Ao invés de defender, de fingir que não tem, de criar uma casca para não entrar em contato, né? Esse acolhimento eu acho que tem a ver com aceitação, uma aceitação leve, sem muito drama, uma receptividade para, inclusive, poder trabalhar e transformar. Pega um sentimento que você poderia acolher. Você fala, quando você pensa assim, nossa, eu vou sair da máscara para acolher uma parte do meu eu inferior. Que sentimento você imagina? Para mim, me vem muito o orgulho de querer tudo do meu jeito, do meu tempo, fazer, inclusive, das pessoas, muitas vezes, serviçais. Então, olha só, você está trazendo um ótimo exemplo. Você está dizendo, nossa, eu estou assumindo aqui publicamente que eu tenho orgulho, né? E eu quero acolher esse orgulho. E muitas vezes, o que a gente faz 90% do tempo? Não, vamos parar de ser orgulhoso, então, né? Sou orgulhoso, vou parar de ser. No Pastor, o que a gente vai fazer? Sim, eu sou orgulhoso nessa situação. Deixa eu ver onde é que está a origem desse orgulho. A gente não vai negar esse orgulho de forma alguma. A gente vai mergulhar para ver onde está a origem, o que ele causa na minha vida de verdade. Onde é que esse orgulho está participando das minhas criações. Isso é um grande diferencial que a gente traz no Pastor. Porque, claro, tem várias linhas que falam disso, porque isso é um conhecimento não exclusivo do Pastor. Mas no Pastor que a gente é direcionado a sair da imagem de massa que é vou resolver meu orgulho. Não, deixa eu olhar para ele. Nossa, esse orgulho aqui me leva a esse comportamento que faz mal para mim. Então, quando você fala, nossa, eu quero que as pessoas sejam serviçais, você talvez pudesse entrar numa culpa por achar isso, mas você também pode, não, mas isso é ruim para mim. Quando eu faço as pessoas de serviçais, isso me dói. E aí eu vou para lugares desconfortáveis. E aí, essa consciência de que o orgulho tem um efeito na sua vida, que você sente de volta e consegue aí lidar com ele, é que começa a fazer a transformação real. Porque o que a máscara vai fazer? Ela vai fazer assim, sou orgulhoso, quero que as pessoas sejam meus serviçais. Vou parar de fazer isso, então. Porque isso é feio, então eu vou parar de fazer, eu vou ficar bonito. Isso é máscara. Aí você não está lidando com orgulho coisa nenhuma. Você está pondo uma regra. Agora, quando você mergulha nesse orgulho e percebe que o efeito em você, aí você está, não mais do que acolhendo, você está de fato transformando. E aí você naturalmente começa você às vezes precisa perceber uma empatia com essa pessoa que você quer fazer de serviçal. Aí fala, nossa, se eu tivesse na situação dela ouvindo isso, eu não ia gostar nada. E às vezes é essa dor de ver o orgulho em ação que realmente transforma. Mais do que uma ideia sobre parar de ser orgulhoso e de olha que droga que eu tenho orgulho. Então, essa virada de chave, essa experiência do nosso eu inferior na vida é que vai acontecendo etapa a etapa do Pastor para que você vá um a um, aspecto a aspecto, realmente transformando o eu inferior na origem dele, que é o eu superior. E aí é a unificação que ele fala. Ou seja, você começa a lidar de fato, saiu da máscara, lida de fato. E aí vai percebendo, nossa, então toda aquela energia que eu punha em orgulho, eu posso transformar em outra coisa, já não vou mais usar para isso. Eu vou usar talvez para me centrar, para ver que eu posso fazer melhor do que eu faço agora, eu posso ter um outro tipo de interação, eu tenho energia, né? Eu tenho uma energia de ação, de, por exemplo, conectar as pessoas com um projeto. Então eu vou usar essa minha positividade de interagir com as pessoas, minha capacidade de vínculo, de um outro jeito. E aí você pega aquela energia que estava gasta no orgulho para outra criação. E aí a criação muda. Percebe como a gente vai chegar na autocriação? Eu começo a sair de uma criação baseada numa emoção de eu inferior, eu percebo o efeito dela na minha vida
e automaticamente decido, por experiência, criar diferente. Então, isso é a chave e o caminho que ele vai sugerir para que aspecto a aspecto, e quando eu falo aspecto, é porque talvez tenha áreas da sua vida onde você está criando prioritariamente no eu superior, talvez, sei lá, relacionamento, ou no trabalho, ou na sua capacidade de se autoconhecer, você está bem no eu superior, com um pouco de eu inferior, e numa outra área da sua vida, você está mais no eu inferior, e aí você está criando o negativo, e às vezes é nessa que você vai começar a se trabalhar. Então, esse é o processo que faz com que a realidade mude. Deixa eu ver se alguma das meninas quer ler esse slide. Eu posso ler. Vai lá, Fátima. Conhecendo-se 100%. Assim, é de extrema importância no trabalho do caminho de cada um investigar a si mesmo e deixar de esconder a sua parte negativa. Pode parecer paradoxal à primeira vista, mas quanto mais você expõe a parte destrutiva, tanto mais conhecem o verdadeiro eu criativo. Quanto mais expõe a feiura, mais conhecem a sua beleza. Quanto mais expõe o ódio e todos os seus derivados, mais ficam sabendo do estado de amor já existente que pode então brilhar. Ao darem esses passos, vocês tomam ciência do eu superior não como uma teoria ou premissa filosófica, mas como uma pura realidade, bem no aqui e agora. E aí, Fátima? Quase eu já dei uma introdução, na explicação do antes já entrou uma introdução desse slide aqui. Vamos ver o que ficou para você. Não, é verdade isso, né? Quer dizer, que a criação, criar essa unificação, criar a própria realidade, é algo assim que passa pela tarefa de transformação de cada um, entendeu? Passa pela nossa tarefa de transformar essas partes inferiores, pela tarefa de evolução, de autodesenvolvimento. Autocriar é autodesenvolver-se, algo assim, né? Sim, mas aqui ele pontua muito claramente que não há autodesenvolvimento verdadeiro se você não encarar as partes negativas. Sim. E muitas vezes a gente tenta isso. Fala assim, não, deixa eu ficar só no positivo, porque daí eu vou conseguir melhorar a minha vida. E muitas vezes melhora um pouco, mas não. Se você foge dessa parte negativa, tem um limite para isso, porque existe aí uma fuga, uma vontade de não ver. Então, no caminho do Peter, a gente passa um bom tempo aprendendo a enxergar o nosso eu inferior sem culpa, sem escondê-lo, mas também sem tolerá-lo. É uma frase muito boa do guia de uma outra palestra, que ele fala assim, o eu inferior tem que ser visto, reconhecido, mas não tolerado. Não é assim, então eu sou egoísta mesmo, estou vendo o meu inferior, vou ficar vendo ele aqui, vou aceitar e deixo ele aí. Não, a gente vai, de fato, observar ele. E nessa observação e nessa busca para transformá-lo como? Não com a mente, mas com a percepção da experiência do que essa parte está criando na nossa vida, a gente começa a mudar internamente, porque fala, eu não vou gastar minha energia assim, eu vou gastar desta outra forma. E aí você começa a mudar a sua realidade, porque você começa a escolher como gastar a sua energia, você também começa a perceber o que tinha naquela forma de usar a sua energia que era positivo, né, no sentido de sustentável. Então, às vezes, tem um bom motivo para a gente agir de uma forma. Vamos pegar o medo, por exemplo. Por trás do medo tem um autocuidado. Mas se a gente se autocuida demais, a gente não interage com a vida. Então, também faz parte do estudo do eu inferior observar a origem positiva dele, porque ele tem uma origem positiva e que a gente pode absorver essa origem positiva se a gente percebe aonde é que a gente está criando negativamente. Vou dar um exemplo muito comum de relacionamento.
É assim, não, eu não vou me relacionar de novo porque eu tenho medo de sofrer. Eu já sofri 3, 4 vezes. Se eu me relacionar de novo, não vou. Aí existe um medo. Por trás desse medo tem um autocuidado, que é uma coisa assim, eu preciso cuidar de mim, não quero sofrer assim, né, sem precisar. Mas está tão grande esse autocuidado que você está impedindo de ir para a vida. Então, ao olhar isso e olhar o impacto desse medo, assim, é verdade, estou impedindo de ir para a vida porque eu quero me cuidar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver se dá para se cuidar sem impedir um novo relacionamento. Porque, de fato, um novo relacionamento vai ser com uma outra pessoa, você já é outra pessoa, a experiência passada vai te ajudar no novo relacionamento, e aí você vai se permitindo um novo relacionamento sem sem medos, né? Sem deixar o medo te congelar. E é esse trabalho que vai acontecendo. A Fátima teve que sair, vamos seguir nós aqui. Bom, então eu queria dar esse fechamento aqui para vocês, que é a frase final do Gui. À medida que vocês trabalham os preceitos desse caminho e fazem as ligações entre vocês e os acontecimentos, por mais afastados que eles pareçam da sua vontade e responsabilidade, começa a ocorrer uma curiosa inversão na maneira como vocês veem o eu e a vida. O que, a princípio, parecia a causa, o acontecimento exterior, torna-se agora o efeito e vice-versa. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, trabalhar o que a gente está aprendendo aqui é o caminho, né? Ou seja, você vai trabalhando e vai fazendo a ligação entre o que eu sinto, o que está acontecendo dentro de mim e o que acontece fora. Por mais que pareça que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas você vai estudando isso. Peraí, não tem mesmo? E isso, e aquilo outro. À medida que você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, você fala assim, peraí. Então, realmente, aquilo que está fora não é causa da minha angústia, causa da minha irritação, da minha ansiedade. Isso é efeito. E quando você percebe que é efeito, você também começa a ganhar aquela potência e começa a subir na escala ali de evolução em relação à autocriação. Bom, vamos finalizando então, né? Alexandre, mais alguma dúvida? Na verdade, quero te agradecer, Heitor. Tem uma coisa que é interessante no PET, porque parece que sempre, por mais que você já tenha ouvido alguma coisa, ao ouvir novamente, desce de uma outra forma, chega de uma outra forma. Então, a explicação é bem boa, é bem clara. Que bom. Obrigado e parabéns. Mas que é isso, é um prazer. Vamos ainda sortear a da semana que vem. Só passando para quem vê gravado, se quiser se aprofundar, tem grupo de estudo, eu estou fazendo um grupo de estudo online, pode se inscrever aqui nesse site, dhterapias.com.br/patchwork. E quem quiser, eu tenho 15 aulas do livro Criando União, que é o livro de relacionamento do Patchwork, onde passa lá pela criança interna, significado espiritual do relacionamento, e eu criei essas 15 aulas com explicação dos conceitos, exercícios e meditações específicas para cada capítulo. E quem viu a live pode usar o código VIA LIVE e ter 20% de desconto. Então, isso está no vhterapias.com.br/criando união. Ok? E aí, vamos agora sortear a nossa palestra da semana que vem. Então, Alexandre, você que está aqui, se quiser fechar um pouco os olhos, eu também vou fechar os olhos, pedir ao meu eu superior que, em primeiro lugar, gostaria de agradecer toda a espiritualidade que esteve com a gente nessa aula, agradecer profundamente todas as entidades envolvidas no Pastor, na criação desse trabalho, na manifestação dele na Terra. Agradecer aos meus professores, todos que eu já tive,
que me ajudaram a estar preparado para estar aqui. E, mais uma vez, peço ao meu superior que escolha uma palestra para a semana que vem. Você move o seu corpo para que o fluxo energético possa penetrar em todo o seu sistema físico, a sua energia física. Move os seus sentimentos aprendendo a expressá-los e a sentir o movimento no seu ser. Você move a sua mente abrindo-a a novas maneiras de ver as coisas. Essa é uma tarefa essencial. Palestra 203. Então, essa será a palestra da semana que vem. Então, obrigado, Alexandre, que ficou aqui até o fim. E obrigado a todos vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode escrever no comentário do vídeo. Eu vou interromper aqui a gravação. E se inscreva no canal, como sempre, né? Para receber ali, ativa as notificações para receber o aviso de quando as próximas palestras estiverem disponíveis.